Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus, a todos os trabalhadores do Cevil, à equipe espiritual da casa, aos participantes, a Tânia Menezes, José Amorim e a todos que colaboraram e não mediram esforços para a realização desse seminário, que faz parte da comemoração dos 45 anos do Cevil e 25 anos do projeto Manuel Filomeno de Miranda em nossa casa espírita. Gratidão sempre. Força apagou, cinegrafista faz-nos arrependidos. Brilho das estrelas de inverno, o seu olhar me conduz. É o quê? Essa luz é claro que é Jesus. Essa luz siga em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade da vida é você. Por isso eu te digo, Jesus é meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar a sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, a luz que finda, seu amor nos conduz. Essa luz é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz é claro que é Jesus. Essa luz. Santificar no nosso seminário Mediunidade de Jesus, para quem não esteve presente conosco ontem, à tarde, nós desejamos apresentar o nosso amigo José Luiz, engenheiro mecânico, palestrante, evangelizador, atendente fraterno, integrante do projeto Manuel Filomeno de Miranda e da reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Religião, na missão do caminho. Também já colhi mais uma vez, desejando um bom trabalho em suas atividades. A nossa amiga Tânia Menezes, enfermeira, produtora espírita, atendente fraterna, dirigente da reunião mediúnica, coordenadora do departamento de infância e juventude da evangelização infantil. Também, atualmente, a coordenadora do projeto Manuel Filomeno de Miranda e da assistência social do Centro Espírita Caminho da Redenção, na mansão de Caminho. Então, também mais uma vez, desejando bom trabalho nas atividades da manhã. Nosso roteiro de hoje consiste no horário das 9, 19h15, 9 horas às 10 horas, eles farão a primeira parte do trabalho. Teremos um intervalo de 20 minutos, retornaremos aproximadamente às 10h20, 10h30, até às 11h30. Momento em que vocês, se desejarem, poderão estar fazendo algumas anotações, algumas perguntas. Deixe por escrito, que
nós recolheremos e teremos 30 minutos aí para perguntas e respostas sobre essa semana. Mediunidade com Jesus. Faça a palavra agora para vocês. Bom dia, é bom vê-los novamente, quem esteve ontem à tarde aqui e aos que estão chegando para o seminário de hoje. É com alegria que acolhemos a todos e a casa que também se disponibilizou a estar realizando este seminário. O projeto Manuel Filomeno de Miranda foi criado na década de 90. Lá veio os 3 meninos, como assim foram chamados, Nilo Calazans, que é meu pai, José Ferraz e João Neves. E na pandemia, Tio Divaldo designou a substituição, porque ele já não conseguia mais viajar por conta da idade. E aí nós assumimos, eu no lugar do meu pai, João Neves indicou José Amorim, que é o meu esposo, e José Ferraz indicou Ulisses, que não pôde estar aqui com vocês neste momento. E o projeto tem 8 livros, nós trouxemos 2. Um foi relativo ao seminário de ontem, atendimento fraterno, e trouxemos também este, Qualidade da Prática Mediúnica, que é um livro que tem algumas partes da sua divisão, mas muito didático. A segunda parte são perguntas que o projeto fez a Tio Divaldo, de temas relacionados às diversas questões da mediunidade, que tem as respostas de Tio Divaldo, e o projeto também faz um apanhado de diversos conteúdos onde a codificação e outros autores espirituais também vão tratar do tema. Então nós temos esse livro também aí para venda, e todo o valor da venda e os direitos autorais do projeto é cedido para as obras sociais da Mansão do Caminho. Então, eu tenho livro. Compra e aí faz a doação. E aí o que está usado deixa na biblioteca da Casa Espírita, porque aquele que não tem como comprar faz um empréstimo, né? Fazendo a leitura. Mas nós vamos iniciar. Ontem eu achei que o dia foi pior porque não tinha essa claridade, a luminosidade da manhã, né? Então ficamos aqui, eu lembrei os tempos do cristianismo primitivo, onde não tinha a iluminação que nós temos hoje. E com essa iluminação natural vai ficar mais fácil, apesar de que daqui a pouco vai estar o salão assim, né? Mas aí a gente fica sem despender muito do calor para poder, nessa acomodação, a gente poder suportar o calor, que pelo visto não vai ter chuva hoje, né? Pelo menos nesse período eu vi, quando a gente veio no caminho achando que estava meio fechado o tempo, mas parece que o tempo está abrindo. Então nós vamos iniciar falando sobre o conceito de mediunidade. Este conceito depois ele vai seguir trazendo 2 abordagens da benfeitora Joana de Ângeles, mas neste livro, Emmentário Espírita, este livro foi psicografia no nome do Tio através do Espírito Marco Prisco. Nos capítulos finais, Marco Prisco ele vai destinar 3 capítulos relativos a questões da mediunidade. O Espírito Marco Prisco ele tem um estilo literário muito de frases curtas e capítulos curtos, mas assim, com frases que são muito significativas. E o nosso tema, Mediunidade com Jesus, eu já traria o que ele traz aqui a respeito disso. Ele vai afirmar que mediunidade é compromisso vigoroso com Jesus. Olha aqui a afirmação. Compromisso vigoroso, ou seja, na própria afirmação que ele traz, nós já vamos entender que médium assumimos um compromisso. Só que a mediunidade com Jesus, ela vem trazer para nós que é um compromisso diferente. Porque compromisso todos nós assumimos antes de reencarnar. E vamos atender a propósitos que foram estabelecidos para o nosso processo de libertação. E
também vai dizer que a mediunidade é ponte de serviço entre dois mundos. Isso é muito comum de ouvirmos, porque de fato a mediunidade possibilita esta comunicação. E aí vem neste livro, que eu considero um livro assim de berço para nós que estamos no trabalho mediúnico, que é Mediunidade, Desafios e Bênçãos, escrito através da psicografia do tio Di por Manuel Filomeno de Miranda. Neste livro, na apresentação, Filomeno vai dizer, trazendo em relação ao significado da mediunidade, que a mediunidade é uma faculdade da alma que se reveste das células do corpo. Ou seja, ele está dizendo para nós que o espírito alma encarnado se utiliza das nossas células para produzir o fenômeno, trazendo para nós um pensamento que é proveniente de outra dimensão. Imaginemos, nós encarnados somos matéria, o espírito é energia. Como é que nós podemos fazer esta comunicação da matéria com a energia? É preciso ter um intermediário. Só que o intermediário, ele teve uma preparação para poder captar esta vibração, este pensamento que vem de outra dimensão. Aí eu faço uma pergunta. Quem de vocês já leu o livro dos médiuns? Levante a mão. Todo? Ou só assim? Hoje eu vou ler. Eu abro aqui e eu vou ler. Quem está presente frequenta a reunião mediúnica? A maioria. É um dever de casa. Integrante de reunião mediúnica, independente da função que exerce na reunião mediúnica, tem que conhecer. Primeiro nós fazemos uma leitura a título de conhecimento. Aí eu vou ler, eu vou ver que é no capítulo 14, Allan Kardec titula Dos Médiuns. E lá, no item 159, que é o item que abre este capítulo, ele vai dizer que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, ele está dizendo aqui que todos nós somos médiuns. E nós sabemos disso. Agora, existe aquele que consegue ver o espírito, ouvir o espírito, prever, pintar. Então, estes têm a mediunidade ostensiva. Estes foram preparados no mundo espiritual para poder ser este intermediário, ser esta ponte, ser o instrumento, o canal de comunicação. E aí nós temos, ainda aqui em O Livro dos Médiuns, no capítulo 17, Allan Kardec vai indagar qual é o propósito da providência de estar trazendo para nós as pessoas com a mediunidade, digamos, ostensiva. E aí os benfeitores vão dizer, é uma missão. Então, entendamos que o médium ostensivo é aquele que recebeu uma missão, tem um propósito, foi educado e, acima de tudo, no seu corpo físico, foi preparado para ter este canal de percepção aberto para ser este intermediário. Então, não adianta eu querer desenvolver a mediunidade se eu não vim com o meu corpo físico preparado para ser esse instrumento. Eu posso desenvolver, que a gente chama educar, uma vez já tendo a visão, a audição, a psicografia, aí eu vou
passar por esse processo de educação que mais adiante nós vamos ver a respeito disso. E aí eu faço uma pergunta. Nosso tema é mediunidade com Jesus. Existe mediunidade sem Jesus? Sim. O problema é que não sei. Só para que a gente possa refletir. Eu não vou dar a resposta, vocês próprios responderão ao longo das nossas reflexões aqui. Porque falar de Jesus é falar de algo bem mais profundo. E aí a gente pensa, se a mediunidade ela independe da moral, Allan Kardec afirma isso aqui. Então, a mediunidade com Jesus é a moral, sem Jesus. Vamos seguir. Bom dia, queridos. Bom dia. Mais uma vez, alegria enorme estarmos juntos, né? Esse calorzinho faz parte, né? Se hidratem, viu, gente? E aí vai diminuindo o calor. Vamos em frente. Temos a grata satisfação de ter espíritos benfeitores nos ajudando a todo instante. Meu sogro, seu Nilo, ele diz que a gente vai dar valor ao nosso anjo da guarda um dia que nós formos anjos da guarda de alguém. Meu filho, de novo por aí, não. Mais uma vez, né? Você insiste nisso, meu filho, e por aí vai. Então a gente vê que esse intercâmbio da realidade espiritual não é nada distante, não é nada de outro mundo. Essas duas realidades, essa que nós vivenciamos temporariamente, né, transitoriamente, estão se correlacionando, se relacionando a todo instante. Então, vai fazer parte, com certeza, do nosso dia a dia essa intervenção. O apóstolo Paulo já dizia, estamos constantemente sendo observados por uma multidão de testemunhas, né? E nessas testemunhas vamos ter aquelas que estão torcendo pelo nosso crescimento, aprimoramento, sucesso, mas também vamos ter aqueles que estão torcendo para que a gente não avance, não continue como a gente sempre foi, né? Parceiros de fogueiros, de farras e por aí vai, né? Então vamos ter as duas intervenções daqueles felizes e alegres com o nosso crescimento, também daqueles que vão estar incomodados, inquietos com este nosso progresso. E aí nós vamos ver aqui no livro dos médios, antes da gente entrar propriamente aqui no slidezinho que a gente tinha preparado, que a benfeitora faz duas colocações maravilhosas. A gente vai ver aqui no livro dos médios o item 86, em que Kardec nos traz 86, viu? Vai depois, é curtinho, tá? Então Kardec vai nos trazer que naquele início de estudo dele, de trabalho dele em relação à codificação, ele estava uma noite organizando o material, né? Trabalhando. Quando ele começou a ouvir zoadas, por 4 horas aqui ficou dentro do quarto, ele olhava um lado, de onde é que está saindo essa zoada, esse barulho? Por 4 horas aquilo ficou incomodando ou chamando a atenção do benfeitor, do codificador Allan Kardec. Como no dia seguinte ele estaria se encontrando com um médium que ele tinha muita estima e muita apreciação a esse médium pela seriedade, pela responsabilidade, ele disse, bom, conversarei com ele amanhã, terei a oportunidade de conversar com ele amanhã, porque isso acontecendo comigo agora, 4 horas, isso no pé do meu ouvido, direto. Assim foi feito. No dia seguinte ele se encontrou com esse médium, né?
médico, escrevente, chamava-se escrevente, né? Psicólogo. E ele disse, olha, ontem à noite vivenciei uma experiência inusitada, né? Então estava eu trabalhando e tal, quando no quarto dele eu queria perguntar ao espírito que estava se comunicando através desse médico, queria perguntar por que isso, né? Olha, você pode perguntar a ele pessoalmente, que ele está aqui agora. Falou para Kardec assim, por que você não pergunta a ele diretamente? Pois não, ao que o espírito veio, olha, estava chamando a sua atenção. Precisava chamar a sua atenção para que algo iniciasse aí, né? Nesse chamamento da atenção de Kardec. Queria te dizer que você tem um erro cometido na página tal, na linha tal. Na página tal, na linha tal, outro erro. E foi apontando tudo isso Kardec, tomando nota. Quando ele volta depois para verificar, ele realmente percebe equívocos da parte dele em relação ao trabalho que já estava realizado. E aí o Espírito disse, olha, eu sou um Espírito amigo que vou estar disponível todas as vezes que você assim o desejar, basta você chamar por mim que eu estarei te ajudando, estarei te auxiliando. Daqui para frente, conte comigo, Daí foi realmente isto que aconteceu, né? Isto foi o que aconteceu. Daquele dia, daquele momento em diante, esse Espírito esteve junto de Allan Kardec, é o que ele nos traz, né? O registro dele, que ele nos traz que esse Espírito se fez presente e o auxiliando a identificar, a perceber os erros, os equívocos que Allan Kardec tinha cometido em diversos momentos ali do organizar todo o material da codificação. E aí tem um negócio muito interessante que ele nos traz aqui no final. Ele diz assim, ó, finalzinho. Meu Deus. Vou achar agora assim. Está aqui. Procurei algo rápido. Ele vai dizer assim: os tambores deixam de tocar quando todos os soldados já estão despertos e de pé. Não há necessidade mais dos tambores tocando para acordar os soldados, se eles já estão de pé. Foi a conclusão desse espírito com relação a Kardec, e aquilo só foi naquele dia e deixou de existir, porque eles já tinham entendido, já estavam de pé. Aí a questão é, nós estamos de pé ou ainda estamos dormindo? Não precisa ninguém falar, viu, tia Liana? Não precisa ninguém falar, gente. Mas nós precisamos fazer essa reflexão. Nós ainda estamos precisando de tambores tocando ou já estamos despertos de prontidão para o exercício da responsabilidade que nos cabe como co-criador junto a Jesus, governador do nosso planeta, na realização dessa transformação, mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Fica a reflexão para todos nós. Saindo daqui até meia-noite, vocês respondem a vocês mesmos, certo? E é curto. Mas os tambores deixam de tocar quando todos os soldados já se encontram de pé. Pegue o sentido. E foi o que aconteceu. Não mais teve nenhuma manifestação desse sentido. Foi início realmente dos trabalhos com Kardec, em que ele precisava estar atento ou conhecer, tomar conhecimento deste espírito amigo que estaria dali para frente auxiliando ele a que nada tivesse fora de onde deveria estar. Correto, né? E fica essa reflexão para todos nós. Mas aí a benfeitora nos traz duas reflexões. Já foi meu tempo. Meu relógio aqui, porque eu gostaria que aquele relógio fosse um outro, assim, aquele digital de energia, quando não tivesse energia, ele porque esse meu relógio aqui é danado. A benfeitora Dona Joana Diante vai estar nos trazendo duas frases assim, belíssimas e também de muita reflexão para todos
ela vai dizer assim: a mediunidade, bênção de Deus para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Então a mediunidade não nasceu com a doutrina espírita. A mediunidade ganhou uma roupagem, uma importância, uma necessidade que se tornou muito mais clara, mais objetiva com a doutrina espírita, nos facultando meios, caminhos de conhecê-la, de aprimorarmos o exercício dessa mediunidade em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então ela é uma bênção de Deus para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Então ela vai surgir diversos locais, diversas pessoas, trazendo para nós esse start, esse impulso, esse apontar de onde devemos caminhar, crescendo como humanidade. É uma bênção, né? Termos esta faculdade, esta possibilidade desta interação com o mundo espiritual. E na segunda frase ele vai dizer assim: é uma dádiva de Deus para a interação lúcida e consciente das realidades física e espiritual. Vou reler. É uma dádiva de Deus para a interação lúcida e consciente das realidades física e emocional. E espiritual. Os irmãos hão de concordar comigo que, uma vez que a gente tem o conhecimento de que a vida não termina com a vida do corpo físico no túmulo, que a vida prossegue, que a vida continua, que somos espíritos, somos imortais, que há muitas moradas na casa do Pai, que hoje eu devo fazer um esforço para ser melhor de quem eu consegui ser ontem, e um pouquinho mais de esforço amanhã ser um pouco melhor de quem eu estou conseguindo ser hoje, de quem eu estou sendo hoje. Nós vamos ter uma vida diferente. Concordam com isso? Aí vai outra reflexão para todos nós. Nós realmente temos essa convicção, acreditamos nisto, de que somos espíritos imortais, como vimos ontem. Nós estamos vivendo para a essência de que somos todos nós, da qual somos todos nós espíritos, ou estamos correndo atrás do oba-oba, daquilo que nós não vamos levar quando daqui retornarmos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Estamos tendo neste entendimento o conhecimento que tudo que nos acontece tem um propósito, tem um objetivo, tem um sentido, tem uma razão, ou estamos nos perdendo por não ter esta convicção com algo que está acontecendo com muitas outras pessoas ao nosso redor, e quando chega a bater na nossa porta, algumas vezes a gente se desespera, a gente se perde, demonstrando que realmente não estamos ainda vivenciando isso, acreditando nisso, com força total, com fé, com consciência firme de que vai ter um propósito, vai ter um objetivo. Falamos ontem do nosso tio Nilson, né? Que Deus espera que eu aprenda com isso. Por que isso me chegou agora? Que lições proveitosas eu preciso tirar disto? Então, nesta vivência, quando a gente entende, compreende que a vida continua, somos espíritos imortais, tudo tem um sentido e um propósito, e o que eu estou fazendo hoje, eu terei o compromisso. A semeadura é livre, mas a colheita, nos diz a benfeitora, é obrigatória. Então, se estamos plantando abacaxi, vamos ter amanhã suco de quê, tia? De abacaxi. Não vai ser diferente. Cabe a cada um de nós esse plantio do que estamos fazendo, né? Do que estamos deixando de fazer. Isso é importante. Não fazer o mal
É importante, mas é um mal não fazer o bem que está ao nosso alcance fazer. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento. Então a benfeitora vai nos chamar a atenção para essas duas: bênção de Deus e uma dádiva de Deus em nossas vidas. Façamos um bom uso, estejamos sempre atentos ao que uso nós estamos fazendo desta possibilidade, deste intercâmbio com a realidade da nossa vida verdadeira, vida espiritual, onde estamos amarrando ou sintonizando, com quem nós estamos sintonizando, para que a gente possa ter todo esse esforço, esse propósito de sermos a cada dia melhores, né? Buscando essa ajuda, esse amparo dos benfeitores, vivenciando as experiências terrenas com muita firmeza, porque são desafios, são propostas que a vida nos apresenta para estarmos de alguma forma nos corrigindo, acertando a nossa rota, o nosso passo com as pegadas que Jesus nos deixou. Dando continuidade ao que ele havia iniciado, nós precisamos pensar em relação à mediunidade no cristianismo primitivo, naqueles que começaram sem o nome de mediunidade, mas que os fenômenos mediúnicos ao longo da história já se faziam presentes. Os profetas, eles eram aqueles que anunciavam fatos que estavam por acontecer. E aí nós vamos ver os egípcios, os gregos, os babilônios, as pitonisas, todos traziam essas informações e captavam do mundo espiritual. A exemplo de Jó, quando anunciou nos últimos dias, Deus disse: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso a gente vai encontrar lá no Boa Nova. Vossos jovens terão visões, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. O que é ter visões? O que é sonhar? O que é profetizar? Se não levarmos para a mediunidade. O termo foi trazido por Allan Kardec, mas os fenômenos, eles foram acontecendo, muitos de forma rudimentar, alguns com os elementos próprios da natureza. Aí chega Jesus. Qual foi a diferença na mediunidade com a chegada de Jesus? Aí vem o cunho moral. Jesus trouxe para esta condução a moral. E aí a gente vai pensar um pouco a respeito disso, quando o próprio Allan Kardec ele vai estar indagando lá em O Livro dos Espíritos, parte 3ª, que é destinado ao estudo das leis morais, questão 629 da Lei de Adoração, primeiro capítulo, ele indaga: que definição se pode dar de moral? Os benfeitores respondem: a moral é a regra do bem proceder, funda-se na observância da lei de Deus. Eu procedo bem quando eu sigo a lei de Deus. E aí a gente começa aos nossos raciocínios em relação à mediunidade com Jesus. Se Jesus trouxe para a mediunidade a base da moral, então a mediunidade com Jesus são os caminhos que eu estarei percorrendo, baseados e fundamentados com a lei de Deus. E aí cada um começa a pensar: todos os dias as minhas ações, elas estão coerentes com as leis de Deus? Sabemos que nem tudo. Talvez possamos até afirmar que em sua maioria
Já conseguimos caminhar coerente com as leis de Deus. Mas existem outras situações, outras condições que não conseguimos, que nos afastamos. Aí voltamos mais uma vez para este livro aqui, onde Manuel Filomeno de Miranda vai estar trazendo algumas situações do nosso cotidiano em que fugimos a este cunho moral. Recentemente, quem de nós aqui já atravessou alguma circunstância que alguém fez algo e ficou aqui marcado com um espinho, um cravo? O cravo a gente tira, daqui a pouco ele volta. A gente tira, daqui a pouco ele volta. Ele está pequeno, daqui a pouco ele cresce. Então, recentemente, não é compatível com a moral. Ciúme, inveja, orgulho. Tanto que a benfeitora Joana de Ângeles, ela fala em algumas mensagens que ela vai tratar da mediunidade, a obra de Joana. A gente lê o título de um livro e não imagina que naquele título ela vai falar alguma coisa de mediunidade que tem lá. E ela vai trazer que um dos maiores escolhas, ou seja, o que é difícil para o médium lidar é o orgulho. Então é preciso nós trabalharmos para que possamos cada vez mais caminhar, seguir os passos de Jesus. Aí vem que estamos de fato seguindo a moral. Funda-se na observância da lei de Deus. Eu procedo bem quando eu sigo a lei de Deus. E aí a nossa mente vai estar viajando e encontrando situações onde não agimos na direção do bem. Reconhecemos? Timidamente alguns. Claro que nós reconhecemos. Não é somente aquilo que é aparente, aquilo que é grandioso. Em pequenas circunstâncias do nosso dia a dia, nós infringimos as leis de Deus. Nós não seguimos os passos de Jesus. E aí eu volto à mensagem de Marco Prisco, quando ele coloca que mediunidade é compromisso vigoroso. Veja que vigor. A palavra tem uma força, tem uma potência. Este compromisso, assumido por nós, precisa de fato ser trabalhado. E aí vamos pensar, de que maneira eu posso atender a este compromisso vigoroso se eu ainda não consigo estar integrado às leis de Deus, estar seguindo os passos de Jesus? Então ninguém poderia estar trabalhando na reunião mediúnica, ser médium, não é por aí. Porque os benfeitores espirituais, eles estão atentos ao nosso esforço, à nossa vontade, à nossa perseverança. Hoje eu caí por conta de um comportamento equivocado. Mas eu reconheço que eu não deveria ter tido aquele comportamento. É o meu passo inicial. Todo o processo de mudança é justamente com a nossa consciência daquilo que deveria ter sido feito e nós não conseguimos fazer. Para que saiamos deste lugar e possamos pensar, eu fiz, não deveria, e a partir de agora, como eu devo agir para que eu não tenha ciúme, para que eu não tenha inveja, para que eu não tenha vaidade, para que eu não tenha orgulho, para que eu não tenha egoísmo. Tudo isso são as mazelas que nós carregamos e que estamos transitando pelas reencarnações para poder trabalharmos e sair deste lugar. E aí volta a mediunidade com Jesus, que vem de braços abertos
para poder servir como um intermediário. E aí vamos pensar nessa questão do mestre, que tinha todas aquelas labutas como nós temos no nosso dia a dia. Cada um aqui é que sabe da sua dinâmica, desde quando acorda até a hora de dormir. Jesus não era diferente. Ele tinha a sua dinâmica de trabalho, porque ele ajudava o seu pai no ofício de carpinteiro. Depois ele tinha um momento que ele iria estar com as pessoas, as multidões, a multidão, para poder estabelecer as parábolas, os ensinos. Depois ele saía para um momento de intimidade com os discípulos para aprofundar aquilo que foi levado para aquelas pessoas e que eles não tinham, assim, clareza de algumas daquelas parábolas que eram apresentadas. E depois de tudo isso, ele ia buscar a sua intimidade com o Pai. Então vejam que ele não era um homem que não tinha a sua travessia e dinâmica diária diferente das pessoas. Trabalhava, estava em contato com as pessoas, com o povo e tal, mas ele incomodava. Então, nós fazermos este movimento diante da dinâmica que cada um tem no seu dia a dia, é um movimento de encontro, de direcionamento para esta integração com a lei de Deus. E nós temos, inclusive, na questão que abre a parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é a 614, da lei divina ou natural. Então, os benfeitores vão perguntar o que é lei divina, que é a lei natural. Aí a Kardec pergunta, os benfeitores respondem. A lei divina, ou a lei natural, é a lei de Deus, única responsável pela felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, aqui está apresentado para nós um roteiro seguro para que possamos caminhar na direção de Jesus, seguindo seus passos, adotando os seus ensinamentos e buscando de fato a verdadeira felicidade. Então, está trabalhando na direção da moral de Jesus, é buscar diariamente este reconhecimento das nossas mazelas, das nossas fragilidades, daquilo que eu posso estar fazendo para melhorar. Mas eu só vou mudar com esforço, vontade e perseverança. Se eu não adotar estes aspectos, e Leon Denis vai dizer lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, As Potências, que a vontade é a maior de todas as potências da alma. Ou seja, para eu sair do egoísmo, eu preciso ter vontade. Mas imaginemos que o egoísmo já nos acompanha de outras existências. Então isto é incompatível com Jesus? É incompatível, mas eu torno possível na medida que eu estou me esforçando para poder vencer o egoísmo. Em alguns momentos, nota 10. Em outros, está mais ou menos. Em outros, menores, eu sou reprovado. Então, para poder chegar a conquistar uma virtude, nós vamos atravessando desafios, obstáculos, e aí é que está a mediunidade para poder oferecer a nós, nesta ponte, o socorro, o alívio, o conforto, porque os espíritos chegam, nós que somos integrantes de reunião mediúnica, ouvindo os seus depoimentos, nós vamos ali ouvir, refletir e pensar: se eu ficar neste caminho do ódio, eu vou estagnar. Eu não posso. Se eu não perdoar, então aí a gente vai. Olha que bênção quando ele trouxe anteriormente a fala da benfeitora Joana de Ângeles.
Isso é uma bênção, porque nós estamos ali com os depoimentos vivos dos nossos irmãos que faliram nas suas experiências, mostrando: não siga por este caminho, porque este caminho vai ser uma queda para você. Mas a gente ouve, a gente tenta, a gente tem vontade, a gente tem perseverança, nós vamos na nossa caminhada e continuamos, em alguns momentos, com os lapsos, com as quedas. Mas aí estamos inseridos em um contexto de uma instituição espírita, de uma instituição religiosa que nos dá as mãos, que nos ampara, que nos fortalece. É alguém amigo que diz: ô Tânia, observe minha filha, olha o que você fez. Ah, mas eu não fiz nada. Inicialmente a gente disse que não fez nada. Depois a consciência, não é que ela tinha razão. E aí vai. Então são esses movimentos que a mediunidade vai chegando, sem que eu seja médio ostensivo, mas aí nós lembramos daquela célebre questão de O Livro dos Espíritos, 459. Influi os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Influi a tal ponto que são eles que nos dirigem. Olha uma mediunidade aí, gente. Agora, quando a gente fala de influência, nós temos que pensar nos dois lados. Influência boa, influência ruim. Eu vou sintonizar com aquilo que o meu psiquismo está naquele momento vibrando. Então, se eu estou vibrando positivamente, eu vou sintonizar com o bem. Se eu estou vibrando no ódio, no ciúme, na raiva, na inveja, qual é a sintonia que eu vou estabelecer? Com os espíritos maus, com os desafetos. Então, que possamos pensar com esta moralidade, que é o que reúne toda a trajetória de Jesus, todos os seus ensinamentos. Como podemos melhor aproveitar no nosso dia a dia? E a mediunidade, Jesus está de braços abertos para nos acolher. Seguir os seus passos é seguir a mediunidade com Jesus. Vamos para Allan Kardec. Sei que ela trouxe o intervalo. Não, ainda está cedo. Ele anunciou o intervalo muito cedo. Gente, temos dois slides. Uma pena a gente não poder falar na projeção aqui do slide, mas vamos lá. Kardec chega no momento, com a boa explicação, em que nós, que aqui estamos, sem exceção, eu acredito, nos esquecemos, perdemos um pouco esse vínculo, esta ligação com os ensinamentos de Jesus. Fomos caminhando de alguma forma despercebidos ou com um foco diferente desta necessidade que todos nós precisamos estar no propósito nosso, do porquê fomos criados por Deus. Em algum momento, nós nos perdemos, ou seja, aqui não tem mais ninguém perdido, todo mundo já está achado e encontrado. Mas em algum momento, nós nos perdemos no nosso caminhar desta conexão com o cristianismo, com o Evangelho de Jesus. E aí vem Kardec, né, sob o comando da pleiade do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, nos trazer tudo aquilo que ele disse que estava por nós de alguma forma esquecido, apartado, distante da nossa realidade. Então, foi organizado esse conjunto, essa união desses espíritos superiores para trazer esses ensinos de Jesus para a nossa realidade, para que nós pudéssemos voltar a ter este contato com tudo aquilo que Jesus deixou para a gente. Nos esquecemos.
nos prendemos ou nos ligamos a outras coisas do caminho da estrada. Você, Jorge, o nosso presidente da Federação Espírita, né, fez uma relação maravilhosa então, da Sofisca, disse como se a gente estivesse caminhando. Tem uma luz muito grande lá ao fundo e nós estamos nos perdendo com pirilampos, vagalumes, piscando aqui, piscando ali. A gente vai saindo da estrada principal. Esse é o caminho, né? Aí o vagalume pisca aqui, a gente olha para ele. Aí pisca do outro lado, ele vai para o outro lado. E a luz está lá, brilhando, convidando a gente para este caminhar. Né? Então, vem esses espíritos com esse propósito de trazer, daí a gente ter o entendimento que o espiritismo é o cristianismo voltando às nossas realidades. Esse é o objetivo dessa proposta. Daí, porque Kardec colocou lá, né? Fora do espiritismo não há salvação. Foi isso que ele colocou? Foi o que ele colocou? Fora da caridade. Fora da caridade, né? Então, chama a doutrina espírita da caridade, esta ação, este serviço, esse olhar para o outro. É isso que vai fazer com que a gente esteja vendo a luz forte, brilhando lá, sem estarmos nos perdendo com os pirilampos do caminho, que está brilhando ali, a gente acha engraçadinho, um verdinho ali, um amarelinho aqui, e ele vai se perdendo, né, desviando da estrada principal. E ele evocou espíritos diferentes em diversos lugares diferentes, comprovando tudo aquilo que ele estava fazendo, realmente os apontamentos, não é isso? Todos nós conhecemos, né? Isso. Tem alguém aqui que está chegando na doutrina espírita por esses dias, nesses momentos? Não, nós já frequentamos a casa, não é isso? Já temos um contato, um estudo com a doutrina espírita, correto? Kardec manteve diálogos importantíssimos com esses benfeitores, trazendo, aí a gente vê muitas vezes lá na qualificação, né? Que vem do catolicismo, aqueles freios, aqueles padres, trazendo a gente de forma até um pouco dura, né? No exemplo de vida que eles tiveram, e a gente sabe que a gente caminhou por aqui antes da doutrina espírita, antes de Kardec nos trazer a qualificação, não é? A gente caminhou por essas doutrinas, outras, mais especificamente, talvez pelo catolicismo, né? A gente caminhou, e aí ele vai nos trazer essas realidades atualizadas, renovadas, fortalecidas. É preciso fazer, olha, o sábio da antiguidade, a gente vem, faz isso aí, caminha por aí porque deu certo. Observa isso, né? Não faz isso, não faz aquilo, às vezes muito negativa, né? Não fazer isso, não fazer aquilo. O que nós precisamos realmente faz parte é necessário para nós ainda nesse momento que seja dessa forma, né? Ele elaborou com isso toda a qualificação que deve ser conhecida por todos nós, estudada. Se a gente faz o Evangelho no lar, pega lá 3 questões do Livro dos Espíritos, pega meia página, uma página do Evangelho, segundo o Espiritismo, 10, 15, 20 minutos. Em um ano a gente renova esse livro todo, a gente passa por tudo aquilo, volta de novo. Preste atenção, em um ano, 52 vezes que a gente vai fazendo isso, logo a gente está vencendo isso, renovando, repetindo de novo. Aquele que tem um costume de botar a datazinha lá para ver como a coisa acontece de forma maravilhosa, né? Esse estudo sequenciado, bacana. E aí nós vamos para o segundo slide, quando Kardec vai nos dizer que a mediunidade é um atributo do espírito, né? Nós já vamos ter isto carregando conosco, espírito que somos todos nós, vivendo uma experiência material, na carne, mas nós somos muito mais do que esse instrumento, esse escapandro aqui, né? Somos espíritos imortais. Ela é inerente. Então, todos nós, de alguma forma, vamos ter esta interferência, conforme o nos trouxe, de espíritos, conforme nós falamos, querendo o nosso sucesso, e outros que talvez incomodados com esse nosso caminhar. Vai me prejudicar, né?
Então ela é inerente a todas as criaturas. O que nós percebemos é que muitas vezes esta mediunidade se apresenta de forma mais concreta. Daí o termo pós-extensivo, médio pós-extensivo, ela se repete, né? Com mais firmeza, com mais clareza. Mas todos nós sentimos de alguma forma a interferência dos espíritos em nossas vidas. Então ela prescinde das qualidades morais. Quantas pessoas dotadas de belíssimas qualidades morais não têm esta mediunidade ostensiva? Já outros, ainda em momentos da vida apartados ou distantes destas qualidades morais, desse caráter maravilhoso, né, dessas virtudes, e tem uma mediunidade extraordinária. Porque o objetivo primeiro desta faculdade é trazer a realidade do mundo espiritual para a nossa vivência física. Ou seja, para que a gente se perca cada vez menos com os pirilampos do caminho, da estrada, com aquilo que vai desviar, por certo, o nosso olhar, o nosso foco, a nossa percepção, o nosso propósito para aquela experiência, para que não percamos tempo nas divagações, nas fugidas, nos atalhozinhos fugitivos que a gente vai estar se desviando do caminho principal, né? Ela prescinde dessas qualidades morais, mas não quer dizer com isso que, para que ela tenha qualidade, o exercício, a prática da mediunidade, vai ser necessário que nós tenhamos esse propósito, esse objetivo de estar num crescimento moral para as nossas vidas, né? Vai nos dizer assim: o bom médium, desse modo, conforme esclareceu Allan Kardec, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Esse é um médium que exercita a faculdade com qualidade, porque ele está num propósito. Não significa que ele já é um Francisco de Assis, né? São Francisco aqui. Não significa que a gente seja São Francisco aqui, mas ele está no compromisso de se modificar, de se melhorar moralmente. Errei, o que vou fazer para não errar de novo? Esse é o objetivo, esse é o propósito. Vai ter um começo, não sabemos fim, quando ou se terá um fim. Acreditamos que não, nós estaremos sempre crescendo nesse aspecto, né? Estaremos sempre crescendo. Então, o bom médium é aquele que tem a ajuda, que os bons espíritos contam com este instrumento de trabalho, né? Este sim é o bom médium. Então, ela prescinde das qualidades morais, mas para que ela tenha uma qualidade aceitável, boa, necessária, se faz do esforço que a gente prende para modificarmos nós mesmos as nossas qualidades morais, né? Vai ver se quando Dona Joana de Anjos traz na trilogia, né? Humanizar, espiritizar, qualificar, né? Tudo que a gente venha a fazer, que a gente tenha esse desejo de propósito de fazer melhor, de ser melhor, de estarmos inteiros naquilo que estamos fazendo e dando-nos ao máximo para a realização daquela tarefa, daquele serviço. Então, a qualidade, ela prescinde disso, mas a faculdade prescinde disso. Vai acontecer em diversas sociedades, comunidades, religiões, em todos os lugares, para mostrar essa realidade da vida espiritual nesse intercâmbio, né? Nesta relação com a vida nossa material. Mas para que esse exercício tenha realmente sentido, propósito, é preciso que a gente esteja buscando qualificar interiormente, sendo melhores a cada dia, né? E ele vem terminando, passível de educação, como todas as faculdades que temos, né?
vai ser passível de educação, de estarmos buscando realmente estar fazendo o melhor. E se existe algo que precisamos fazer para o entendimento disso, é isso que estamos fazendo aqui. É buscar o estudo, o aprofundamento, o conhecimento, as portas, as possibilidades, né? Para que a gente faça este exercício da melhor forma possível ao nosso alcance, para aquele momento. Não significa que neste praticar a gente não venha a entender outros recursos, outras formas de a gente fazer melhor aquilo que a gente já faz, não é? E ela vai terminar que é neutra. Então nós vamos ver no exercício da mediunidade que ela pode seguir, e infelizmente a gente vê dentro do atendimento fraterno que muitas pessoas são trazidas para a casa espírita por problemas com a mediunidade. Muitos médiuns se perdem no exercício da mediunidade por falta desta transformação moral. Quantos casos a gente vê nas mídias, né? Uma mediunidade fantástica, não precisamos aqui citar nomes, né? Mas uma mediunidade fantástica, onde um companheiro, um irmão, que a gente precisa estar orando por eles, sempre, pelo equívoco, deslizaram, né? Se equivocaram, mas com uma mediunidade fantástica. E por algum momento, por alguma situação, se perderam, né? Nos pirilampos do caminho, ficando a desejar com relação àquele exercício, àquela prática. Então, ela é neutra, cabendo de nós, através desse estudo, desse aprofundamento, como colocá-la em prática da melhor forma possível para que os resultados sejam os melhores, que a melhor qualidade possível que esteja ao nosso alcance, neste momento que nós nos encontramos com esta possibilidade de fazer isto aqui, de fazer desta forma. O que, mais uma vez, não quer dizer que a gente, em crescendo, nós não possamos estar melhorando isso a cada vez mais. Agora nós vamos passar para um tópico que este livro, Médiuns e Mediunidade, essa capa que é uma capa mais antiga, mas psicografia do nosso dia a dia através do espírito Viana de Carvalho. Um livro maravilhoso também. E no capítulo 5 ele vai tratar sobre consciência mediúnica. O que seria esta consciência mediúnica? E aí a gente vai estabelecendo a ponte para a mediunidade com Jesus. Então ele faz um apanhado seguindo o que a benfeitora Joana de Ângeles traz no livro Ser Consciente, de que o Dieppe, um psicólogo russo, ele fez um estudo dos estados alterados de consciência e observou que a nossa consciência ela pode estar adormecida ou desperta. E aí a gente pensa, como é que eu, ativo, tenho a consciência adormecida? E aí a gente vai entender conforme esses estados alterados, né? E o primeiro deles é aquele que o indivíduo, na consciência que ele denominou consciência de sons, sem sonhos, o indivíduo que não tem qualquer idealismo. Então, ele vive para as suas necessidades fisiológicas, atender a necessidade de sono, a necessidade de alimentação, de hidratação, de lazer, de sexo. Na verdade, quando a gente para e pensa, será que a minha vida ela está movida somente para as necessidades fisiológicas? Eu diria que não, porque nós estamos aqui. Nós saímos de nossas casas no dia de domingo, atendendo a um chamado. Então, isso já mostra que a nossa consciência ela já está em um outro patamar. Talvez, em algum momento, eu possa estar assim, cansado. Domingo hoje eu não vou não. Hoje eu vou me permitir um descanso. Isso é um estado esporádico, mas na sua maioria nós estamos numa movimentação que já saiu deste lugar
E temos um idealismo. Aí é o que ele traz em um estado seguinte, que é a consciência de sono com sonhos. Então, aqui já inicia um certo idealismo. Qual é a minha motivação? O que é que eu busco? Então, eu já estou saindo de uma vida automática, onde para mim só interessa aquilo que é comer, dormir, aproveitar a vida. E a gente às vezes vê muito assim, o jovem que está começando, mas é a fase que precisa ter aquele adulto que vai chamar a responsabilidade, que a vida não é só dormir, não é só o prazer, não é só o lazer. E aí vai, neste idealismo, nós já conseguimos ter sonhos. Aí a gente lembra lá o profeta, né? Vossos jovens terão visões, vossos filhos e filhas terão sonhos. Quais são esses sonhos? É justamente aquilo que vai nos trazer uma motivação, um ideal, um propósito, ainda que seja rudimentar, para evoluir a um terceiro nível de consciência, que é a consciência desperta. Bom, nesse estado, aí eu posso afirmar que já nos situamos aqui. O que é a consciência desperta? É aquela onde já reconhecemos aonde estamos, reconhecemos quais são as nossas mazelas, reconhecemos quais são os nossos propósitos, e aí vai ter esta movimentação no nosso processo de evolução consciente, que ele vem em alguns estágios. Primeiro, aquilo que nós já falamos na exposição anterior, quando eu reconheço que eu preciso mudar algum ponto da minha vida. Eu reconheço hoje que eu sou uma pessoa muito vaidosa. O que é que eu vou fazer para sair deste ponto que eu já reconheço que eu tenho? E às vezes a gente no nosso entorno, seja familiar, seja amigo, diz algo sobre nós que eu não reconheço. Então, ele me dizer e eu não reconhecer, a minha consciência ainda não assinada. Não é que não tudo que falam de mim é verdade. Às vezes nós temos uma visão distorcida do outro. Pode não ser verdade, mas em sua maioria é verdade aquilo que eles estão trazendo. Então, se alguém fala que eu não reconheço, então eu não estou desperta para aquele ponto. Só que às vezes acontece de eu não reconhecer, mas o outro falou, aí já vai acendendo a luz. Será que aquilo que ela está falando não é uma verdade? E aí começa esse processo de movimentação íntima, no tomar consciência, não, de fato ela tem razão. E aí eu vou em um outro passo estar estabelecendo o que eu preciso percorrer para poder sair daquele lugar. E aí, quando nós observamos a nossa caminhada evolutiva, percebemos que não é fácil a mudança. Não é fácil sair do egoísmo, não é fácil sair da soberba, não é fácil sair da vaidade, não é fácil sair do orgulho. Então, nós temos tantos aspectos ainda a trabalhar, mas o que interessa é que nós temos a vontade de avançar. E nessa vontade, eu vou encontrar ao meu redor pessoas que vão me estimular à mudança. Eu tenho amigos que dizem, vá, você consegue, não desista. E tem o outro lado que também vai dizer, tá difícil, por que você fica insistindo, não está vendo que não vai dar certo? Nós estamos falando de encarnados. Mas temos que falar também dos desencarnados. Afetos e desafetos. Então, os nossos afetos estarão mandando mensagens estimuladoras. Vá, você consegue, não desista, não desanime, vai em frente. Mas eu só vou captar se estiver no mesmo patamar de sintonia. Se ele está aqui, eu estou aqui,
Ele diz, mas eu não consigo alcançar a informação. Então, observem que ter esta consciência desperta nos traz esta movimentação de encarnados e desencarnados, porque a consciência desperta vai nos movimentar ao processo de mudança. A consciência mediúnica, ela nos impulsiona a este processo, a galgarmos um patamar melhor. Aquele que é médium, ele sabe que a mediunidade traz o médium ostensivo, porque médium todos nós somos. O médium ostensivo sabe que em algum momento ele vai ter uma disposição gástrica. Entrou um ventinho bom aqui agora. Olha, estava um calor, agora veio uma brisa. Os espíritos estão aqui ventilando o ambiente. Então ele vai ter uma dor de cabeça intensa, vai ter uma dor da nuca. Ai, não, mas tá sendo muito ruim para mim, não é agora, não é o meu momento. E aí acha que é a mediunidade que está trazendo mal-estar. Consciência desperta vai me dizer que isso é a aproximação daqueles espíritos que vão se comunicar, é a sintonia, porque nós somos antenas que captamos. Imaginemos o rádio, ele vai sintonizar. Quando a gente coloca lá o rádio para uma estação que nós desejamos, até chegar àquela estação, a gente fica lá girando, girando. É o mesmo que acontece. Então, essa aproximação, o médium ostensivo, os espíritos que coordenam o trabalho mediúnico de uma instituição, sabem quais são os dias de mediúnica, sabem quem são os médiuns e vão estar previamente ao dia da reunião buscando estabelecer essa sintonia que não é na hora que chega na sala mediúnica. Isso às vezes acontece 24 horas, 48 horas antes, 72 horas. E depois ainda vai ter alguma indisposição. Segunda-feira eu atendi uma comunicação em nossa casa. A médium, depois, conversando comigo, uma médium de mais de 40 anos de exercício da mediunidade, disse que passou o dia com a dor intensa no estômago. Eu estou com a dor, começou a comunicação, eu não sabia de nada. E aí o espírito, eu vou morrer, essa dor que não passa, me ajude. E aí eu fui conduzindo a comunicação, quando acabou, o espírito adormeceu, sem eu ter mandado, o espírito adormeceu. E aí quando terminou a reunião, ela veio dizer que o dia passou com aquela dor. E após a comunicação, ela saiu da reunião, não tinha dor mais nenhuma. Poderia ter a dor, saindo da reunião, continuar no dia seguinte. Mas nós precisamos ter essa consciência desperta de que aquilo é um processo que não vai causar adoecimento no médium. Se não sairmos com essa informação, a gente vai achar que a mediunidade adoece e vou largar o compromisso assumido por conta dessas indisposições que fazem parte de um processo de aproximação que os benfeitores estão fazendo para uma melhor comunicação na hora da reunião mediúnica. Isso é consciência desperta. Para a consciência, para o trabalho mediúnico. Então, onde nós vamos despertando a nossa consciência? A gente vai ver mais adiante no trabalho de conhecimento de si mesmo, que é importantíssimo. Aí eu comecei no dia anterior, que é véspera da reunião. Então, pode ser agora. A gente não pode continuar com essas indisposições e achar também que tudo é mediunidade. Cuidado, viu, gente? Se eu tenho uma dor na nuca que ela não passa, os espíritos não estão a semana inteira buscando essa sintonia comigo, que sou médium, para o processo da comunicação. Então, buscar também uma avaliação médica, fazer os exames de rotina. Aqui a gente tem alguns homens, né?
Gosta de ir no médico? Que é uma maravilha. Então, a gente ter esta noção. E aí vem um próximo passo final desse processo de evolução consciente, que é justamente na consciência desperta, quando a gente tenta mudar, e aí a gente muda, e aí a gente lá adiante cai novamente. Eu pensei que eu tinha mudado, mas depois você estabiliza e não retrocede àquela atitude. Aí você pode dizer, não, agora eu venci, agora eu adquiri essa virtude, agora eu não sou mais egoísta. Às vezes a gente diz, eu perdi a paciência. A gente não perde aquilo que a gente não adquire. Eu ainda não sou uma pessoa paciente. Então que a gente tenha essa noção. Partindo para a consciência de transcendência do eu, é justamente quando nós já estamos vivendo em função do nosso próximo, não esquecidos de mim, mas nesse serviço que é de doação. A gente tem diversos exemplos: Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, alguns desses que viveram, Albert Einstein, Madre Teresa, Irmã Dulce. Quantos nomes nós podemos dizer que saíram das suas vidas para poder se dedicar ao próximo? E aí a gente lembra do exímio médium que foi Paulo de Tarso. Já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive. O que é isso? É sair do seu mundo, é sair daquilo que são os seus atavismos, a sua dinâmica. Não é que nós vamos abandonar a nossa vida. Nós vamos seguir a nossa vida, mas com a meta que é de atendimento, que é de dedicação à causa do bem, à causa do amor, seguindo os passos de Jesus. Aí nós já lembramos João Evangelista, que isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 9, Fenelon escreve, João Evangelista, quando estava no final da sua existência, ele já não saía mais para pregar. E sabemos que ele foi o único que morreu já idoso. Idoso, eu tenho as minhas dúvidas para a época. Mas certa feita eu perguntei a tio Divaldo, falam tanto que morreu idoso, que idade mais ou menos? Uns 80, dizem, eu não acredito. Assim, no sentido de que naquela época não se vivia tantos anos, né? Mas a narrativa é que ele estava idoso e já não saía mais para pregar. E as pessoas iam à sua casa visitá-lo. E a todos ele dizia, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E aí as pessoas saíam e falavam, o que ele disse a você? Aí repetiam a mesma coisa. E aí começaram a conversar. Mas será que ele não tinha outra coisa para falar? Falava a mesma coisa para todo mundo. E aí a gente pensa no significado desta afirmação. Amai-vos uns aos outros. Seguir a mediunidade com Jesus é seguir o amor. É você estar, de fato, saindo do seu mundo para poder estender este amor, centelha divina, porque foi o próprio João Evangelista que diz que nós fomos criados por Deus. Deus é amor. Se fomos criados por aquele que é amor, nós temos essa centelha de amor dentro de nós. E por fim, a consciência cósmica. Jesus, o único que temos notícias de que atingiu. Ele próprio dizia, eu e o Pai somos um. Então, nestes níveis de consciência mediúnica que nós vemos aqui, Viana de Carvalho está trazendo, apresentando para nós, é algo que deve ser a nossa meta, o nosso caminhar. Chegar à transcendência do eu
não significa que nós não podemos ter a nossa consciência desperta. Eu cheguei ali e estagnei. Mesmo porque, com a consciência desperta, em algum momento eu posso estar lá no patamar 1 da consciência de sono sem sonhos, onde alguém me provoca e vem aquela manifestação instintiva, e aí eu esqueço tudo que eu aprendi, eu solto o verbo com a pessoa. Já aconteceu com vocês isso? E aí depois a gente bota a mão na cabeça. Como pode eu ter tido uma reação dessa? Mas é possível. Sabe por quê, gente? Ainda somos imperfeitos. Somos seres perfectíveis, em busca de galgar a plenitude. Perfeito só o Pai. Somos perfectíveis porque fomos criados por Ele. Imagem da perfeição. Então, que nós possamos pensar nesses momentos que ainda acontecem, que apesar da consciência desperta, você me provocou, filha. Então me aguarde. Aí vem a mente. Porque às vezes nós já chegamos nesse patamar, não reagimos verbalmente, não vamos no corporal, mas a nossa mente no trânsito. Aqui pro lado não tem trânsito, né? Às vezes você está em um trânsito, uma coisa, alguém lhe dá uma fechada, lhe dá uma buzinada e você vem na sua mente. Quando toda a consciência desperta, é nessa hora que a mente vai e volta para o primeiro patamar, mas imediatamente você, meu Deus, como é que estou desejando para aquela pessoa que fez isso? Então, reconhecer o nosso patamar de humanidade é indispensável em nossa jornada evolutiva. Agora, não podemos a todo instante, não, eu não sou perfeita, não, eu também me equipo. Não, sim, reconhecer, mas sair do lugar. Não é reconhecer e ficar de braços cruzados, aguardando que venha a graça e tire a gente daquele lugar. Quem vai tirar somos nós mesmos, com aqueles 3 aspectos: esforço, vontade e perseverança. Intervalo agora? Vamos lá, são 10h30.